Olá a todos, eu me chamo Tamires Ramos e junto do Ian Gonçalves vamos apresentar para vocês a teoria da administração por objetivos. Na década de 50, com o fim da Segunda Guerra Mundial e bens de consumo cada vez mais escassos, a teoria neoclássica tirou a sua atenção das chamadas atividades meio e focou nos objetivos e finalidades da organização. Nessa época, as empresas privadas sofriam pressões constantes do governo e, buscando reduzir despesas, os empresários passaram a focar em obter melhores resultados. A teoria neoclássica e a administração científica se concentravam na estrutura da organização e nas tarefas a serem executadas. Com a APO tivemos uma reviravolta. A preocupação saiu dos meios e os objetivos e resultados eram o que deveriam ser alcançados. O foco que antes era como administrar passou a ser por que e para que administrar. Essa mudança significou uma revolução na administração. A APO apareceu pela primeira vez em 1954, quando Peter Drucker, considerado o pai da APO, publicou o livro Prática da Administração de Empresas. Drucker foi um professor e consultor administrativo, ele era austríaco e foi um dos estudiosos responsáveis pela classificação da administração como uma ciência. A APO é um processo pelo qual gerentes e subordinados identificam objetivos comuns, depois definem as áreas de responsabilidade de cada um em termos de resultados esperados e depois utilizam esses objetivos como guias para sua atividade. A APO é um método no qual as metas são definidas em conjunto pelo gerente e seus subordinados. Analisando o resultado final, os resultados alcançados são comparados com os resultados esperados. A administração por objetivos possui então uma abordagem amigável, democrática e participativa. Para atingir resultados, a organização precisa antes definir em que está o negócio onde ela está atuando e onde ela pretende chegar inicialmente. Então a APO apresenta, portanto, as seguintes características principais: estabelecimento conjunto de objetivos entre gerente e subordinado, estabelecimento de objetivos para cada departamento ou posição, interligação entre os vários objetivos departamentais, ênfase na mensuração e no controle dos resultados, contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos, participação atuante da gerência e dos subordinados, e apoio intensivo de um staff treinado e preparado. A APO estabelece um processo pelo qual os objetivos são passados para os níveis inferiores da organização. Os objetivos globais da organização são traduzidos em objetivos específicos para cada nível subsequente, divisão, departamento e indivíduo, na organização. O processo de 8 etapas explica as características essenciais da administração por objetivos. A primeira etapa consiste em identificar tarefas fundamentais do cargo de um funcionário. A segunda etapa consiste em estabelecer metas específicas e desafiadoras para cada tarefa-chave. A terceira etapa, especificar o prazo final para cada meta, de forma realista, reduzindo as possíveis ambiguidades. A quarta etapa consiste em fazer o funcionário participar ativamente na definição de metas. A quinta, priorizar metas. A sexta, classificar as metas por ordem de dificuldade e de importância. A sétima etapa consiste em introduzir mecanismos de feedback para avaliar o progresso da meta. A oitava etapa, associar recompensas à consecução das metas. A administração por objetivos é um modelo de administração onde as gerências de uma organização estabelecem metas para que as administrações consigam chegar num objetivo. Os objetivos a serem alcançados devem ter um período determinado, e o objetivo deve ser quantificado, deve ser difícil, relevante e compatível. Eles servem de base para avaliar os planos e evitar erros, e melhoram a possibilidade de previsão do futuro da organização. Para a hierarquia de objetivos ser equilibrada, são necessários alguns cuidados. Então, devem se traduzir as aspirações fundamentais da empresa, todos os órgãos da empresa devem contribuir, é necessário várias alternativas para a execução, devem ser comunicados a todos os interessados
e devem ser examinados periodicamente e sempre reformulados. Em primeiro lugar, o gerente e o subordinado se reúnem, discutem, negociam e, em conjunto, formulam os objetivos de desempenho para o subordinado. Objetivos, metas e resultados são negociados entre eles. A formulação de objetivos é consensual e participativa. Na etapa número 2, o gerente se compromete a proporcionar apoio, direção e recursos para que o subordinado possa trabalhar eficazmente, orientado para o alcance de objetivos. O gerente cobra resultados e garante os meios e recursos, que são os treinamentos, as habilidades, os equipamentos, etc., para que o subordinado possa alcançá-los. A terceira etapa consiste no subordinado passar a trabalhar para desempenhar as metas e cobra os meios e os recursos necessários para alcançar tais objetivos. Na etapa número 4, periodicamente, gerente e subordinado se reúnem para uma avaliação conjunta dos resultados e do alcance dos objetivos. Na quinta etapa, a partir dessa avaliação conjunta, há uma reciclagem do processo. Os objetivos são reavaliados ou redimensionados, bem como os meios e os recursos necessários. A teoria neoclássica marca uma forte ênfase no planejamento estratégico. Então, escolhidos e fixados os objetivos, o próximo passo é saber como alcançá-los, como estabelecer a estratégia empresarial e fazer com que ela seja utilizada para alcançar de forma eficiente aqueles objetivos e escolher as táticas que melhor se adaptam na implementação da estratégia que vai ser adotada. Os neoclássicos seguem 5 estágios de planejamento, que são eles: formulação dos objetivos organizacionais, que é a ordem de importância e a prioridade, a análise externa do ambiente ou auditoria externa, que são as oportunidades e ameaças, a análise interna da empresa ou auditoria interna, que são os pontos fortes e fracos, formulação das alternativas estratégicas e escolha da alternativa a ser utilizada e o desenvolvimento de planos táticos. A APO não é uma fórmula mágica. Ela envolve um processo político, definição política dos propósitos que animam a organização, um processo de planejamento, que são o planejamento estratégico e o planejamento tático, e um processo de direção, envolvendo a supervisão e a execução. É muito comum que um ou mais desses 3 processos não funcione muito bem. Alguns pontos positivos da administração por objetivos que podemos citar é que ela é um modelo destinado à formação de estratégia. É uma ferramenta de controle de desempenho. A APO busca a unificação de objetivos e esforços entre as diversas áreas. Também aumenta a motivação e a moral do pessoal e torna a avaliação muito mais objetiva. Embora seja uma excelente ferramenta administrativa, a administração estratégica, como a administração por objetivos, tem também seus pontos frágeis. Um deles é a irritação, hostilidade e perda de clientes, pois um gerente apressado e tenso transfere para o cliente a pressão que recebe da organização para produzir mais. Também existem crises pessoais. O gerente que não está no lugar certo e que não ajustou as suas metas pessoais aos objetivos da organização é um exemplo disso. Também há oportunismo e desprezo pelos meios. O gerente pode ser levado a desprezar as atividades meio que lhe dão apoio, por exemplo, a contabilidade, o pessoal, a administração e etc., para se concentrar exclusivamente nos seus objetivos. Outro problema é o individualismo e a falta de colaboração. Também há a centralização das metas e uma certa descentralização da execução. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e muito obrigada por terem assistido.